começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a nossa discussão é as cidades, né? O destino das cidades. O que está acontecendo com relação a esse crescimento que a gente está vendo exacerbado em alguns espaços do país e ao mesmo tempo também um decrescimento em outros espaços, né? Tem cidades que crescem e outras que vão se apagando. Qual é o futuro das cidades hoje no nosso país? E para fazer esse debate, nós estamos aqui com o professor de arte aposentado da UDESC, que é o Esdras Pio Antunes da Luz, que tem aí todo um trabalho de discussão também de preservação da natureza, de discussão da Lagoa da Conceição aqui da nossa cidade de Florianópolis, e com ele o professor Lino Pérez aqui da UFSC, que também de uma larga militância, né, de décadas aqui na luta pela cidade de Florianópolis. Então, com essas duas importantes figuras, vamos debater esse tema que é tão importante, né, para quem vive nas cidades, né, que é hoje em dia no Brasil a maioria das pessoas. Então, começamos contigo, Esdras. O que se pode falar disso que hoje a gente está vendo acontecer com as cidades, e particularmente nós vivemos aqui na cidade de Florianópolis, que é uma ilha, né, e que vem sofrendo esse processo de aceleração, de crescimento, de prédios, enfim, todo o litoral catarinense, e assim a gente tem visto também em outras partes do Brasil. O que acontece com as cidades? Olha, é difícil fazer uma análise simples sobre isso, tá? Eu acho que, mas antes de qualquer coisa, eu queria só dizer a minha honra e meu prazer de estar aqui presente, inclusive em companhia ao Lino, discutindo essa questão específica que é a própria cidade, né? A nossa cidade hoje, ela sofre, eu acho que principalmente pela falta de planejamento dela. Essa é uma questão que é fundamental para qualquer cidade, e isso, na verdade, é a questão, vamos dizer assim, da coisa pública, né? A res pública, né? Aquilo que a gente teria que ter como um ordenamento de pensamento para pensar o mundo coletivo, isso é muito falho, ou seja, em todos os sentidos, né? Ou seja, não é só o poder executivo que erra, é o legislativo também, no sentido que hoje, né, se a gente for ver como que se dá o gerenciamento político da cidade, né, ele é muito complicado, porque tu tem uma Câmara de Vereadores que não atua dentro daquilo que teria que ter um espírito coletivo, né? Esse ordenamento mais próprio de uma república, nós não temos. Nós temos infelizmente, né, um grupo de pessoas que gera pensamentos para interesses específicos e não para a cidade. E dentro disso cabe tudo, ou seja, nós não temos realmente um ordenamento sobre a coisa pública. Hoje, em todas as cidades do Brasil, sofrem com isso, não é só Florianópolis, tá? O litoral do Brasil inteiro, hoje, ele tem algumas demandas que o poder especulatório, principalmente imobiliário, ele toma conta e gera problemas que saem fora do controle, né? Nós estávamos discutindo isso anteriormente, e as coisas são feitas pela coisa pública, né, de forma atabalhoada, de forma que depois eu queria citar até o exemplo da Lagoa como um exemplo que pudesse ser pensado especificamente para tentar minimamente evitar os problemas que se tem, né? Ou seja, e nós hoje, qualquer pessoa que pensa a cidade hoje, não consegue ter esse ordenamento justamente pela falta desse entendimento do que é público e o que é privado. Infelizmente hoje o poder público está sendo gerenciado pelas questões mais privadas do que públicas. Então, nesse caso, não seria exatamente uma falta de planejamento, mas sim um planejamento feito para as classes dominantes, né? O que a gente vê na maioria das cidades, não parece? Exatamente, exatamente. Acho que se a gente for ver como que se dá, inclusive, toda a participação popular nas demandas públicas, o Ministério Público tem que entrar no jogo para dizer, olha, tem que conversar com a comunidade. Isso tem sido uma constante, na medida que tu tem as pessoas que hoje determinam, seja o poder público, executivo, legislativo, não existe essa volta ao popular, à demanda coletiva para dizer realmente as necessidades. E aí acontece, obviamente, a demanda do dinheiro, né, do velho capital que está aí querendo especular e ganhar cada vez mais. Então, a Florianópolis sofre muito sobre essa questão da especulação imobiliária. Isso não tem dúvida, não sou eu que estou dizendo, isso é um fato, né? Agora, como organizar isso, sem dúvida, teria que mudar esse ordenamento público, né? E essa mudança, Lino, tu acredita que isso é possível acontecer dentro do capitalismo? Porque o que a gente tem visto, não só o Esdras falou de Florianópolis, mas se a gente caminhar pelo litoral de Santa Catarina,
o horror que está acontecendo em Itapema, Pissarras, toda aquela região ali, com construções gigantescas, com um plano diretor totalmente fora do que a população decide. O porquê que a população perdeu a mão nisso? Por que perdeu essa batalha? Então, bom, quero aqui cumprimentar, agradecer a participação junto com o Esdra aqui, né? Que orgulho estarmos juntos debatendo esse tema central para hoje, da contemporaneidade, né? Que mais de 50% da humanidade estão nas cidades, né? E 85% é uma cifra oficial, mas eu questiono. Mas de qualquer maneira, grande parte da população brasileira também estão nas cidades, né? Aqui está 85%, varia. Bem, bom, depende, são em camadas. Se eu falar em termos estruturais, o capitalismo não tem planejamento. Ok? No Engels, no século XIX, já colocou para habitação. E ele já discutia com os anarquistas, com o seu Proudhon, né? Dizendo, não, mas tem que fazer cooperativas, que hoje depende de cooperativas. Não, nem isso, entendeu? Bom, eu tenho esse marco ainda, viu? De que o capitalismo é implanejável. Ele é um sistema anárquico, tipo aritmético anárquico, né? São várias unidades disputando no campo. E o Estado aparece como o Estado ideal, né, vamos dizer, que conseguia para eles fazer um acordo entre eles, o capital. E os trabalham nessa disputa entre também, né, os trabalhadores com a capital, contrapondo o capital, né, a contraposição que eu trabalho. E eu, como arquiteto, a gente tem aí que está. Há uma espécie de ilusão, e os arquitetos, a maioria, né, geólogos, acham a ilusão do planejamento. O planejamento que se raciocina de forma ideal, como diz o Lefebvre, o pensamento concebido, né? O cara planejando de cima para baixo, como Lenôtre, né? Planejando naquela época Paris e Versalhes. Mas na prática, as forças, né, do capital, que a história é capitalista, né? Onde se diminuiu isso foram nos países do leste, né, e nos países ocidentais, os países, no caso da norte, os países nórdicos, né, e a França, enfim, que eram as referências para planejamento, né, ali houve a social-democracia. Então eles fizeram um pacto com o capital, né, não derrubaram o capital, e ali fizeram, e aí, claro, como o capitalismo está em ascensão, que é o pós-guerra, que você tem um boom, o Tratado de Marshall, né? Bom, aí você reconstruiu a Europa. Ali, os trabalhadores conseguiram na disputa de muita luta, porque era da guerra, milhões morreram. Aí fizeram um pacto e conseguiram, no sistema keynesiano, bom, distribuíam a riqueza. Mas o capitalismo, ele cresceu nisso. E a massa trabalhadora cresceu no Fordismo. Bom, então eu não tenho essa ilusão. Agora, o que eu luto é para diminuir as sequelas violentas que os trabalhadores têm, como fizeram no século XIX, em que as mulheres, crianças trabalhavam nas fábricas 12 horas, 15 horas, 18 horas, né? Então conseguiram, de muita greve, muito sangue, né? As greves operárias, enfim, conseguiram diminuir isso aí, a jornada de trabalho foi diminuindo no século XX. E agora nós estamos retornando de novo, né? Enfim, para o 6-1. Então, hoje a precarização, a derrubada da CLT, a forma trabalhista. E da Previdência. Então isso mostra como é que funciona, né? Todos os caras do século XIX achavam, final do século, agora saímos para a civilização moderna. Aí deu 2 guerras, só isso, 2 guerras. A escola de Weimar, realmente é a barbárie. O capitalismo não tem esse negócio de ascensão, ela pode recuar para a barbárie. Bom, então eu quer dizer, como arquiteto, eu tenho essa discussão sobre isso. Então, o planejamento exige para o capital. E mesmo assim, quais capitais? Então, eles disputam entre eles, né? Ou aqui o setor imobiliário, porque aqui não tem indústria, quase. Se fosse São Paulo, o setor industrial também está dando pau ali, discutindo com o setor imobiliário. Vão baixar a renda da terra. Bom, então depende do que nós estamos colocados. Aqui capital imobiliário, hoteleiro, turístico, comercial e financeiro. Então eles estão tudo mancomunados hoje. Antes tinha uma divisão, aqui está o dono da terra, ali está o queijo, o comerciante. Não, agora eles estão juntos. Bom, e há outro aspecto seguinte, agora nós estamos piorando a situação, porque o que está acontecendo? Há um recrudescimento mundial, que eu chamo de giro ultraliberal, nem neoliberal. Quer dizer, no fundo é o capital, né? Que o Bolsonaro parece a sua cara mais cruel, né? Na pandemia não está nem aí. Ele se aproxima do capital. Então, o capital é o seguinte, não tem humanidade, é amoral. Tá? Então é isso. Então eu depois vou colocar a perspectiva, mas nós estamos lutando para girar isso em todas as forças ambientais, mas diminuir o impacto que ele sofre. E particularmente falando de Florianópolis, né, a gente tem um histórico aqui que durante 11 anos se discutiu o plano diretor em reuniões coletivas, nas comunidades, e esse plano foi solapado por um plano construído desde fora, né,
e uma derrota tremenda para o movimento social, né? Então, quero no próximo bloco que a gente possa discutir em que medida o movimento social pode fazer alguma coisa para diminuir esse prejuízo que fatalmente ocorre, né? Então, terminamos esse bloco, já voltamos, fica aí. Então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo as cidades, né, o destino das cidades diante da voracidade do capital. E falávamos então dessa falta da população na disputa, né, dessa cidade, que não exatamente falta, mas no caso houve um rebaixamento, e a gente falava aqui com Ezra sobre essa questão do planejamento territorial, né, e o Lino dizendo que não dá para planejar no capital, mas a gente também vê hoje, por exemplo, grandes cidades gigantescas na China, que são cidades planejadas e que têm conseguido, enfim, criar uma ideia de progresso, mas ao mesmo tempo incluir a população. Como é que tu observas esses exemplos, Esdras, e se é possível que nós aqui possamos chegar a um nível desses? Olha, eu concordo com toda a análise conjuntural do Lino sobre histórica, inclusive. Eu acho que o caminho de pensamento é este. Nós temos que ter essa visão histórica para entender a própria conjuntura presente, mas do jeito que nós hoje estamos organizados, né, com uma comunicação muito falha a nível geral, né, o próprio jornalismo ele não atua levantando as questões mais simples, ou mesmo das populações mais carentes. Não acontece isso. Nós temos jornalismo que de alguma forma não premia essa vontade popular, como nós temos até um ordenamento hoje dentro dessa ordem hierárquica executivo, né, municipal, que envolve o legislativo, que não está totalmente, vamos dizer assim, contrário aos interesses populares. Né? Então, como reverter essa situação? Sem dúvida teria que reverter os mandos públicos. Né? Nós teríamos que ter uma nova ordem de pessoas dentro do Executivo Legislativo que justamente pensasse o inverso disso. Só que isso é a luta popular. Isso aí, como chegar nisso, como chegar nesse tipo de... É uma batalha, cada pessoa que tem a sua consciência sobre os fatos teria que, obviamente, dar um passinho a mais no sentido de se contrapor essa ordem terrível que, de alguma forma, nos é colocada, mas é um movimento muito difícil. Eu vejo o trabalho do Lino aqui, né, como vereador, né, e ainda assim nessas lutas populares, e o Lino sabe muito bem que é muito difícil isso. Né? Dentro dessa mídia hoje estabelecida, se tu não tem a mídia oficial, tu tem essa mídia das redes. Mas as próprias mídias de rede, elas criam nichos de, vamos dizer assim, de interesse que não é o interesse popular. É só olhar hoje como funciona a associação de moradores hoje. Né? Hoje essas associações são, entre aspas, né, desculpe o termo, mas são compradas no sentido dos projetos que são colocados. Não é à toa que né, uma associação com moradores da Lagoa está defendendo a ponte, está defendendo interesses que de alguma forma não foram muito bem discutidos,
né? Os projetos vêm de cima para baixo, todo esse ordenamento ele teria que ser refeito, né? Como fazer isso depende muito da consciência individual de cada um e, claro, das organizações populares. Como que isso se gerencia no sentido de ter um sul diferente desse que está aí. Pois é, no caso da lagoa, né, que é, no caso de Florianópolis, tem uma lagoa maravilhosa aqui dentro da ilha, né, e que seguidamente vem sendo massacrada e destruída, isso é histórico, né, a história da lagoa da ilha. E agora com uma grande obra lá de uma ponte nova, de novo volta a isso. Como é que a população aceita esse tipo de coisa? Que mágica é essa, que essa ideia de progresso parece ser vencedora nas comunidades? Olha, No caso Elaine, de você. eu não sei se a comunidade aceita, Elaine. É exatamente essa questão. O projeto foi colocado já, enfim, sem nenhum tipo de estudo, inclusive ambiental, sobre a situação. Ele foi colocado para a comunidade, foi imposto à comunidade. Inclusive tinha uma dobradinha com o túnel, não sei se vocês lembram. Né? O túnel foi verificado que não haveria condições da prefeitura investir nisso, porque ia comprometer toda a situação atual e não geraria melhora nenhuma no trânsito. Porque tu jogaria todo o trânsito do leste da ilha para 401, que já está completamente lotada. No plano anterior, todo o trânsito do leste da ilha era jogado para o sul, para o Rio Tavares, em vias de pista exclusiva de ônibus. Esse era o projeto do plano anterior. Nesse atual, eles esqueceram isso, impuseram o túnel, impuseram a ponte, depois viram que gastaram 7, 8 bilhões para fazer o projeto da ponte, do túnel, desculpa, e viram que não era viável. E aí voltaram para trás, só que sobrou a ponte. A ponte está lá como um projeto, né, que futuramente talvez o túnel, né, mas isso foi discutido? Não foi discutido. Com a comunidade não foi. Né? Então isso demonstra exatamente esse desacerto do poder público em tomar as medidas necessárias para tirar a necessidade real da comunidade. Isso não existe. Isso é imposto de cima. Mas só falando um pouquinho sobre a lagoa, Elaine, assim, ó, eu quando coloco isso, assim, a lagoa, na verdade, ela é uma joia, se a gente pensar que é uma lagoa dentro de uma ilha, tá? Que é um estuário marinho. É um estuário marinho que tem toda uma delicadeza na sua vida, né? E como o próprio prefeito colocou aí, querendo tirar o lodo do fundo da lagoa, ele colocou isso na última... No TikTok. No TikTok último, né? Eu acho isso aí de uma irresponsabilidade tão grande. Ou seja, qual é o estudo que ampara isso? Isso pode ser benéfico ou pode ser maléfico à lagoa? Esse estudo não aponta. Eu sei os estudos que hoje estão envolvidos, mas o estudo não aponta isso. Nem a dragagem do canal, que vai ser outra situação que está sendo de alguma forma levada a cabo, né, por pressões exatamente do mundo econômico, a gente sabe muito bem. A lagoa serviria mais para ser uma grande garagem do que ser exatamente um espaço natural de vida, né? E essa discussão também não aparece, sempre se coloca na conta dos pescadores, que é os pescadores que querem. Com certeza, eu conheço o mundo náutico, adoro ver esse mundo de alguma forma que se estabelece na costa, inclusive como um patrimônio. Tá? A costa tem um patrimônio náutico que sumiu em todos os lugares do Brasil. Onde chegou a estrada, se tirou o patrimônio náutico, né, como um elemento, né? E isso é um valor que a gente tem que cuidar. Então eu sou favorável a todo esse mundo da navegação, mas a gente tem que estabelecer, vamos dizer assim, o barco ele não pode ser projetado para daí sim ser feito o espaço. Ele é projetado a partir do espaço. Então tentar colocar um barco grande dentro da lagoa é quase uma inoperância pública, enfim. E esse projeto de marinas na lagoa, antiguíssimo, né? Agora tem uma ideia de um projeto de uma marina na beira-mar. São grandes projetos imobiliários, né? E que traz essa ideia aí, né, Lino, que tu falavas antes dessa aqui, o espaço do vivido, ou seja, onde as pessoas realmente vivem, os trabalhadores principalmente, que é os que sustentam a cidade, isso não tem a menor importância para quem domina a cidade? Não tem. É como o consumidor, entendeu? A lógica do consumidor, que é outra população que, bom, enfim, se botar torres aqui no Balneário Camboriú, estão vendo o mercado, não estão preocupados, e criam artificialmente esse mercado. Né? Aquela musiquinha lá, desce lá o litoral, como é que é lá do Balneário Camboriú? Pô, eu escutei isso na Itália, agora vem de lá, brincadeira, esse cara, entendeu? Olha só, eles venderam a Costão do Santinho, só que venderam essa ilha, entendeu? E aí criaram necessidade, vem aquela massa pra cá. Como é que dá? Isso não interessa ambiental,
Dane-se. Bom, então, de novo, planejamento para ele. Eles falam, o Floripa 2030, enfim, Floripa amanhã, né? Ele já tem um esquema de projeto estratégico da lógica deles, né? Dos capitais, vários capitais. Agora aqui, ó, eu não vai dar tempo de você entrar na Lagoa, porque, por exemplo, na Lagoa nós conseguimos resistir. Aí vem o trabalho técnico da universidade, que naquele momento tinha uma articulação, depois viramos com os pescadores da população local, que foi a Marina Porto da Barra. E lá, com um parecer com o Ministério Público Federal, com a universidade, nós conseguimos barrar aquilo lá. O Valério foi lá para fora, para Palhoça ali, né? Bem, Pedra Branca. Aqui também, de novo, conhecimento não falta. Tem o professor Paulo Horta, todo o setor da oceanografia, fez um belo estudo daquilo ali, cara, entendeu? Só que tem um detalhe, a Lagoa, que eu chamava até então República da Lagoa, como é a República do Campeche, da Resistência, mudou. A prefeitura, não sei se comprou, não posso afirmar isso, mas a direção da Bola e outras giraram e hoje estamos junto com a prefeitura. Isso é uma situação meio nova, porque nos processos preditórios anteriores, a Lagoa tinha uma resistência enorme. Eu falei com o pessoal de lá, falei com o jornalista lá, o nosso chefe, pô, estamos cansando, porque a geração está cansando, e a gente tem que passar para a nova. Bom, então ali faltou o quê? Na época tinha conhecimento técnico, universidade e movimento popular. Então isso resistia, tá certo? Isso, no Campeche igual. Fiz um plano diretor alternativo do Campeche, que eu participei desde 97, que foi uma coisa inédita para a época. Eles pararam também lá no sul. Agora, de novo, o pessoal cansou lá também, entendeu? Bom, e tem nova geração entrando lá, inclusive moradores que são setores imobiliários, dos empreendimentos, bem, como o Macai, né? Tem 800 apartamentos, 400 e poucos apartamentos. Bom, então esse aponto, não dá tempo de abordar aqui. Mas assim, eu, por outro lado, eu falei isso aí, eu também tenho um luto, não digo ilusão, mas eu tenho uma esperança no Estatuto da Cidade, que é a nossa referência. Ou a legislação ambiental brasileira é muito avançada. O paradoxo, num país que não tem reforma agrária, os negros estão não sei aonde, certo? Que ocupa a maior parte da população, destrói o ambiente, a Mata Atlântica e tem uma legislação incrível. Como é que pode isso, entendeu? Então, esse é o paradoxo que nós vivemos. Hoje eu não tenho muita esperança, nós somos na luta. Assim como no século XIX, século XX, os trabalhadores construíram sindicatos, trade union, e foram para o pau, e perderam vidas, eles tinham uma referência do trabalhador mais livre, com uma nova jornada de trabalho, que as pessoas pudessem ter acesso às utopias do século XIX, às cidades utópicas, que foram só de mata, no sistema socialista, como Lenin, alguns arquitetos que depois foram caçados pelo stalinismo, diziam, pô, não precisa mais concentrar, respondendo a tua questão da China, vamos agora fazer cidades lineares, porque a lógica de concentração é a lógica do capital. E a China está sob a égide do capital. A diferença é que é o Estado. O Estado lá, para mim, é estatal. Tá? Então ele pega as terras são do Estado, né? assim como Brasília. Dá para planejar Brasília porque a terra é pública. Na Holanda, a maior parte é pública no Amsterdã. Agora aqui tudo é privado. Vender essa aí. Isso aqui não tem reforma agrária. A lei de terra, isso aqui foi uma grilagem vergonhosa nesta ilha, ok? Como é que vai planejar a terra toda fragmentada? Então, aqui não tem jeito. Mas eu acho que a concentração, sim, para fazer um planejamento de concentração. Mas a concentração, a rigor, é por causa do modo de produção capitalista, que já tinha críticos arquitetos no processo revolucionário da Revolução Russa. Eu faço parte dessa corrente que é possível desconcentrar. A China está uma lógica do capital. Ela quer concentração. Mas ela tem meio de resolver isso, porque ela também está na mão, ela tenta diminuir a poluição, o impacto ambiental, que é gigantesco lá, também lá nesse lado. Vamos seguir aqui no terceiro bloco, nós avançamos mais nessa discussão, tá? E a gente vai encerrando agora esse bloco, mas a gente já volta, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a questão das cidades, né? A gente que tem visto aí esse debate não acontecer, na verdade, né? Porque o que nós temos visto é as cidades sendo destruídas, vendidas e tal. E nós, particularmente, aqui vivemos numa ilha onde talvez a coisa mais importante seja realmente a natureza, né, Esdras? Então, esse paradoxo também, né, do capital chegar, destruir aquilo que é o motivo pelo qual as pessoas vêm, né? Como é que tu observas isso? Porque eu sempre tenho dito lá no Campeche, né, que lá no Campeche, que foi um espaço importante de luta, que meio que trocou, né? Antes era um pessoal que vivia no Campeche, agora é um pessoal que só mora no Campeche. Ou seja, se o Campeche ficar poluído, eles vão embora, né? Então, como é que tu vê esse paradoxo aí? Olha, eu acho que tudo na vida tem limite, tá? Essa é uma questão. A nível de planejamento, nós teríamos que estabelecer um limite também.
né? Não dá para crescer ad infinito. Sim, ainda mais que a gente é uma ilha. Exatamente. Então, esse limite ele não é discutido. Não interessa ao capitalismo ou a essas forças hoje dominantes discutir qual é o limite. Não interessa. Só que a ilha tem limite. Essa é a situação. Eu estava colocando aqui que o Poder Federal aqui, por sorte, ele ainda tem um mando que faz a diferença. Tá? Se nós não tivéssemos o mando federal aqui, talvez a ilha já tivesse sido sucumbida. Né? Como Camboriú aconteceu isso que aconteceu, como Pissarra está indo pelo mesmo caminho. Ou seja, o Poder Federal gerencia aquele ordenamento de 30 metros da beira, apesar do CONAMA colocar a exigência até mais para dentro, mas a ilha é federal. Então a ilha tem o poder federal aqui de alguma forma segura um pouco as coisas. Mas só voltando um pouquinho, tá? Esse planejamento ele teria que exigir qual é a carga, vamos dizer assim, qual é a carga que se pode ter a nível de pressão urbana sobre a ilha. Esse é um elemento que nunca ninguém pensou. Tá? Ou seja, qual é a população que nós temos aqui? Qual é o limite dela? Né? Porque não dá para a gente pensar que a gente vai evoluir verticalmente para cima, senão aí seria o caos. Né? Ou seja, o termo que eu acho que é muito caro para os arquitetos e para mim como fotógrafo é a questão da paisagem. Né? É um elemento fundamental aqui, que atrai as pessoas, não é só pela beleza cênica, não, é porque realmente a ilha propicia um contato com a natureza que em muitos lugares isso já se sucumbiu, já não existe mais. Então, isso teria que ser pensado numa ordem tal, com um limite tal, a ponto de criar um planejamento que realmente atenda essa sobrecarga que a ilha vai ter. Então, só que isso nunca foi pensado. Qual é o limite? Não foi. Então, e para se pensar, né, só levantando uma questão, eu na verdade conheci o Lino assim, mais densamente naquele evento da Lagoa que estava o prefeito, o secretário de obras também, enfim, que estava sendo discutido o plano diretor. Lembra lá na Lagoa, no Sal? No Daliberg? Ou foi lá falar? Não, foi agora, foi essa última do plano diretor atual. E eu coloquei lá uma situação que eu vou colocar aqui. É básico isso, ou seja, qualquer planejamento ele exige justamente esses estudos que permitem ver a carga da própria pressão urbana sobre o espaço. E na Lagoa, por exemplo, nunca se pensou em estudar as vias de acesso, a demanda de água, a demanda da própria luz, né, o escoamento sanitário. Tudo isso são vetores que de alguma forma se contrapõem a essa carga urbana, né, ou seja, tem que ser delimitado, para daí sim propor uma verticalização. Ou seja, como que tu propõe uma verticalização numa cidade sem os estudos básicos que determinam como que aquela área existe? Ela teria que ter esses estudos, mas não acontece. Ou seja, porque não interessa ao capital ter esse ordenamento. E agora, já voltando para a situação prática na ilha, por que se desmontou o Instituto de Planejamento Urbano? Por quê? Né? Justamente porque é muito mais fácil trabalhar nessa perspectiva sem um ordenamento, justamente porque para o capital interessa essa desordem. Né? Então, não é à toa que nós destruímos com o Instituto de Planejamento Urbano. Tá? Eu acho que isso para mim foi de uma irresponsabilidade que a gente ainda não chegou realmente a demandar uma ação pública sobre essas pessoas, porque isso aí para mim é uma responsabilidade. Nós teríamos que ter um Instituto de Planejamento que colocasse todos esses ordenamentos comuns para uma evolução de uma cidade e que a gente pudesse perceber esses dados, e isso realmente não acontece. E tem um outro elemento disso que tu estás falando, que é importante, que muitas dessas... Acabamos de ver um vídeo do nosso prefeito aqui de Florianópolis falando justamente desses órgãos ambientais e de planejamento, meio que ironizando sobre o papel da Floran, o papel do IBAMA e tal. Ou seja, também tem isso, quer dizer, esses empreendimentos nascem, crescem, se reproduzem, não morrem sob bases ilegais e não acontece nada com esses mandantes. Por que isso, Lino? Não, hoje essa fase já descarada, ultraliberal, eles já perderam a vergonha. Quer dizer, porque nesse momento quem ocupa a prefeitura é o próprio capital, certo? A burguesia. Né? O prefeito veio da área de informática, mas era direto capital. Eles estão num pacto isso, certo? Porque até então, os nossos tradicionais governantes, a maioria tudo eram agentes profissionais. Desde o Jean, que só vivia na vida política, né? O César Souza, todos eles, o Dário Berger, que não era servidor antes, ele regressou depois da máquina pública. Todos eles eram uma forma indireta de governar e a burguesia pressionava eles, influenciava, obviamente. Certo? O próprio Amin, a família Amin, defendia o IPUF como órgão de planejamento importante. Olha só, parece uma contradição entre eles, sim.
Mas agora, na fase que nós estamos no Brasil, no mundo, no ataque ao Estado, o desmonte do Estado, isso aí é uma estratégia nacional e internacional, quero colocar aqui, a estratégia de terceirizações é nacional e internacional, tentando passar no Congresso quase a reforma do Estado, aí sim acabar com o concurso, voltar aos séculos passados, né? É dia atrás de quem indica. Né? Nós conseguimos trabalhar no Congresso, mas aqui em Santa Catarina em particular, eles estão aplicando o campo experimental, de novo Santa Catarina, né? Tanto Jorginho Melo como aqui, o campo que eles estão defendendo no Congresso Nacional e não conseguem passar, que é o neoliberal cru, certo? Não tem investimento do Estado para eles, certo? Então aqui o último plano diretor agora é descarado. Né? A cidade de Diabos estourou a capacidade de suporte há muito tempo, tá? Muito tempo. E vou dar um exemplo que é a capacidade de suporte. Você pega a água lá de Santo Amaro e não tem contrapartida em Santo Amaro, não preserva as nascentes. Você leva o lixo todo para Biguaçu e não tem uma contrapartida em Biguaçu que se dane. Não, peraí, é a cooperação, tem que melhorar Biguaçu. Então a ilha já está dependente de fora há muito tempo. Então nas 15 audiências públicas do plano diretor de maio, que foi aprovado, infelizmente, em 2023, todos disseram, estourou a capacidade de suporte, não é? Sim. Sem adentramento só com capacidade de suporte, ou seja, colocar planejamento de cabeça para baixo. Né? É a partir do planejamento. E aí não faltam, viu, Elaine? Não falta aqui instrumento para isto. Certo? Nós temos, só que isso não interessa. O IPUF é o caso mais descarado. Agora eles montaram o IPUF mesmo, certo? Nós somos nosso parceiro é o Ministério Público. Então o Ministério Público reverteu a Floran para trazer de novo os técnicos para a Floran e também aumentar os concursos. Nós vamos fazer isso no IPUF e no Cefam. Bem, mas só lá na Lagoa, eu vi um artigo sobre o transporte. Aquela ponte estaiada leva para lugar nenhum. Mas aquilo ali é uma explosão do modelo que vai explodir para... as dunas, dane-se dunas. Sabe? Então aquilo ali é um símbolo do que os caras não estão nem aí para planejamento. Certo? Então eu digo, eu não tenho experiência nesse aspecto. Agora, a mobilização popular, aí começa. O que é o Estatuto da Cidade? É uma conquista da pressão popular, da reforma urbana que eu participei desde os anos 60, que culminou na Constituinte 88, 2 artigos somente, que eles cortaram tudo, o Senhor Imobiliário cortou tudo, e chegou em 2001 com o Estatuto da Cidade. São 56 artigos. Nós apoiamos fazer o quê? Gestão participativa, como agora a conferência, semana que vem, todos estão convidados, na LESC, dia 24 e 25, nós vamos estar lá para levar essa proposta de novo, sexta conferência, depois do buraco do Temer e de Bolsonaro, para fazer um projeto participativo de baixo para cima, que é as conferências que no governo Lula, por pressão em cima do Lula, na época Lula em si, a pressão na época de 2002, nós, Movimento Popular da Reforma Urbana, conseguimos passar. Bom, então, galera, é o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Igual o SUS, Sistema Nacional, né? O SUM, Sistema o quê? Unificado de Mobilidade Nacional. Ou seja, são sistemas que precisam de um plano. Sem plano não adianta, e aqui tem um plano, hein? Não é suficiente, que é o plano de habitação desde 2002 está parado. Segundo, dinheiro, sem fundo não funciona. Terceiro, um processo de controle social, né? E na gestão democrática que a população participa, igual os trabalhadores do sindicato das fábricas. E quarto, uma política fundiária de banco de terras. Sem planejamento, sem terra, sem nós, o Estado, ter um banco de terra, não adianta. Eu estou com uma pesquisa com nossos estudantes, tá? Que nós estamos verificando que tem terras públicas que estão ainda, que os caras estão vendendo tudo por baixo. Eu vou deixar tudo ser público. Terras dentro da cidade, que a prefeitura não esconde a informação, e está vendendo em deságio para o setor privado, que são eles mesmos. Então eu só quero colocar aqui que a universidade tem conhecimento para isso, e ela tem que colocar esse conhecimento à disposição. Aqui estão as áreas, olha aqui, gente. Pessoal da ocupação, olha lá, ó, tá? Entendeu? Para fazer o movimento tem que ter esse conhecimento para se apropriar das terras. Né? Porque dependendo do Estado, eu sinto muito. Nesse que acontece, não sai. E aqui é sempre importante lembrar o trabalho magnífico feito pelo Gert Schink, né, que é aquele trabalho dele, que ele faz um mapeamento das terras no estado de Santa Catarina, inclusive mostrando quanto que essa gente que hoje se arvora dono das terras recebeu de benesse durante a ditadura militar. Então a política ela está imiscuída nisso tudo, né? E outro elemento importante da gente ver é isso, os governantes hoje, eles governam ilegalmente, sabendo que, mesmo que venham ser descobertos os seus chuchos, né, as suas corrupções, será tarde demais, a cidade já estará destruída, né? Enfim, vamos encerrando por aqui e já voltamos.
Oskar Varsavsky nasce em 1920 na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados, e após concluir seus estudos secundários ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Se forma em Química e inicia uma passagem pelos laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha e a partir daí Varsavsky inicia sua carreira acadêmica e é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para ciências sociais. A prática científica do Varsavsky faz com que ele pouco a pouco perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus 2 primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal. Essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que na verdade está atrelada aos interesses e às prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, à produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. E em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologia sobre a Racionalidade Socialista, o Varsavsky convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção de ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oskar Varsavsky e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje aqui discutindo a questão das cidades, né? Singularizando aqui na nossa cidade de Florianópolis, mas um tema que abrange uma grande parte das cidades em todo o país. E a gente queria então só mostrar aqui o livro do Guert, que eu citei no bloco anterior, O Golpe da Reforma Agrária, Fraude Milionária na Entrega de Terras em Santa Catarina. Esse é um primeiro livro, depois ele numa segunda edição, aumentou mais umas 500 páginas, é um trabalho extraordinário que merece ser conhecido e certamente ficará aí como um objeto de estudos para quem realmente quer discutir a questão da terra no estado de Santa Catarina. Um trabalho de fôlego importantíssimo, grande figura, Gert Schinck. Pessoal, então o último bloco, né, a gente falou aqui, o tema é grandioso, pouco tempo, mas queria que agora nesse nosso último bloco a gente apontasse algumas perspectivas, né, diante disso, quer dizer, o avanço do ultraliberalismo, enfim, as prefeituras sendo ocupadas pelo capital, essa juventude que está assumindo as prefeituras hoje, totalmente vinculada à ultradireita. Que perspectivas vocês observam aí para a vida das cidades? A questão das reformas que a gente fala tem que ter cuidado, como na época de João Goulart, a reforma, por causa da reforma chamada de comunista, derrubaram a reforma, de novo. Eu acho que a reforma tem um termo aí, claro, que é complicado, de fato. Porque se não colocar uma perspectiva de transformação radical da sociedade, você cai dentro do reformismo e não sai. Como se fosse possível o capitalismo ser remendado. Eu acho que a perspectiva revolucionária, né, de transformação radical da sociedade, ela continua na agenda, certo? Porque muitos partidos, eu estou no Partido dos Trabalhadores, eles não estão falando mais da questão do socialismo, entende? Está lá no mas parece que querem melhorar o capitalismo? Não tem como. Não tem como. A social-democracia europeia tentou, né? Esse é o tempo todo, mas não tem, mas em outro contexto. Então, é colocar isso. Mas no cotidiano, ela se constrói, como diz Ernest Bloch, é a utopia concreta. Ela se realiza na ação. Certo? Não, porque senão o marxismo vira uma religião. Olha, quando sair o socialismo, aí todos vão ser liberados. Enquanto isso, eu sou machista, né? Meu partido, né? Enfim. Então, tudo isso eu acho que é importante colocar que é agora. Certo? E como é que se faz? Na luta da rua, nas ruas. A rua, para mim, é que cura. Certo? O campestre se uniu e parou o planejador lá, deles, né? Então tudo isso vai ser auto-organização de baixo para cima. Continua. Tanto na questão dos trabalhadores no campo sindical,
como no campo urbano. E os sindicatos são muito fechados. O trabalhador que sai da fábrica, sai do trabalho, ele está na cidade. A cidade não, ele vive a cidade e aí tem um salário indireto. Ele é espoliado, segregado, oprimido, etc. na cidade, que é uma máquina de espoliação violenta para a periferização. Então nós temos que fazer o quê? Um trabalho, e aí os arquitetos, assim, junto, todos os técnicos, né, em geral, ajudar esse conhecimento, mas a população se apropriar, e a universidade pública é uma estratégia, por isso tem que ser universidade pública, para esse instrumento de mobilização e de luta. Eu estou do lado das ocupações, porque chega um ponto que a solução, a ocupação é a solução da não solução, porque o Estado não está no seu lugar. Então, bom, o pessoal não vai ficar esperando, né? Então eles partem para as ruas, porque está pagando absurdo, não tem como comer, pagar aluguel, aqui é o segundo aluguel mais caro do país, então aqui ele faz, ocupa. Ué, o Amarildo, em 2013, tinha 15 famílias em dezembro de 2013, final do mês, tinha 750 famílias. Uma explosão. Então é isso nós temos. E eles tentaram de novo agora, né? Dessa vez não tiveram sucesso. Bom, então nós temos que a auto-organização de novo. No campo sindical, que está muito viciado, setor de modo geral da esquerda, e agora tem o precariado, tem outras formas de trabalho, e como também do lado do urbano, da organização do urbano, porque o trabalhador ele é total, ele não é só dentro do trabalho. Pô. Então esse é o ponto que eu quero colocar aqui como nós transformar de baixo para cima, e a guerra que sempre teve, desde o século XIX, século XVIII, continua, entendeu? Dependendo do fascismo vem, o fascismo é uma forma de capital, destruição, que se expressa de uma forma racial, transfóbica, o que quiser, e não quer nem saber. Então nós temos que fazer essa resistência cada vez maior, e hoje a resistência é mais profunda. Né? Não é só de classe, de raça, gênero, idosos, etaria, pessoa. Mas tu não tem percebido, parece que o maior medo da população de se mobilizar, porque hoje parece que está todo mundo meio anestesiado, vendo a destruição acontecer no seu cotidiano, porque o trabalhador não flui a cidade. Não, mas exatamente, você acabou de falar, o Ernst falou no outro bloco, o que é? É o campo da ideologia. A estrutura do Estado, do capital é ideológico. Hoje a ideologia é material, não é na época de Marx, é material. E como é que eles fazem? Comprando a imprensa inteira. 8 milhões por cabeça a prefeitura paga, fora o governo do Estado que paga mais. Então ele não tem, todo dinheiro oficial. A população não tem onde expressar. Então eles dominam, e agora com a internet, e agora com a inteligência artificial, eles dominam. Então, pô, a população não tem como operar com empresa independente, entendeu? Então eles cercaram, fizeram um cerco total, que era o campo ideológico que faltava para eles. Esdras. Olha, eu vejo que é uma luta difícil. Eu acompanho o Nilo categoricamente no seu raciocínio, porém, na prática, a gente sabe que as coisas são mais difíceis, né? Ou seja, nós temos uma estrutura capitalista ordenada por ela, e talvez estejamos no ápice desse momento, né? E esse ápice, na verdade, ele é muito perigoso, de alguma forma. Então, nós precisamos realmente de um enfrentamento. Seja de enfrentamento institucionalizado, sindicatos, né, associações, seja na consciência individual também, no sentido do cidadão, formar cidadãos, pessoas que consigam contribuir nesse processo. Tá? E eu acho muito difícil, honestamente. Eu estive na universidade durante 36 anos como servidor público, e qualquer mudança abrupta, principalmente para as instituições, ela é muito difícil. Ela é muito difícil para a gente trocar esse ordenamento. Então, eu acho que a gente tem que voltar àquela velha tática de começar pela educação. Tá? Porque é um ordenamento que a gente tem, como tem campos, tem chão para a gente lutar, mudando justamente essa capacidade da criação da própria consciência e aí sim e trocar a formação política. Porque se tu não tivesse isso, e com percurso de longo prazo, eu acho que não dá para a gente, mesmo uma revolução, eu adoraria ter essa perspectiva também, revolucionária imediata, né? Só que isso... Quase iminência da revolução. Claro, só que isso, sem dúvida, não é uma coisa, não é instalar do dedo, a gente tem que construir isso. Né? E essa construção, ela depende dessa noção geral das coisas, que é... Hoje, todo conhecimento está esfacelado, as pessoas estão dentro de nichos de conhecimento muito específicos. A minha formação, eu tenho uma formação em planejamento territorial, e essa me abriu um pouco essa leitura, não tanto quanto, né, a tua, no sentido de ser um arquiteto, pensando isso desde os seus primórdios na tua educação,
Mas eu vejo como básico o planejar, o pensar com antecedência, né? Vim só trazendo um pouco da navegação aqui. A navegação, tu nunca sai no barco sem pensar todos os... Tem todos os poréns, o que pode acontecer, tá? E essa estrutura de planejamento hoje, ela existe para qualquer sujeito que é dono de um barco. Ele sabe que ele tem que sair e voltar. Então ele sabe colocar no barco tudo aquilo que ele precisa, tá? O planejamento urbano, de alguma forma, tem um pouco disso. Teria que ter esse pensamento a longo prazo. Ter uma estratégico de ir e voltar e chegar bem, tá? E isso hoje, infelizmente, não nos é possível, justamente por essa estrutura hoje que nós temos, seja comunicacional, seja da própria governança, né, em todos os seus níveis. Isso não existe, né? E para mim eu acho que eu trago assim uma espécie de vácuo, no sentido de que a gente tem que completar isso, nós temos que ocupar esse vácuo, tá? Porque eles também não planejam. E essa é uma questão, ou seja, nós temos que planejar esse futuro. E como a direita não planeja, ela planeja para garantir os seus, para garantir os seus interesses privados. Os seus interesses. Então, eu acho que essa lacuna, esse espaço aí, ele está aberto ainda para as pessoas pensarem em organizar o futuro. Então, é nesse sentido que eu vejo uma saída, mas sem dúvida é muito difícil. Só um detalhe, quer dizer, o que levantou aqui o Ezra, que o planejamento, ele tem como diz o Rorick, tem um lado que é indeterminado, em qualquer situação. Porque você não consegue, porque você está pressando o cara que controla no barco. Agora, na cidade é uma luta. Em qualquer sistema, mesmo que não seja capitalista, mesmo os países soviéticos, a gente já criticou muito aquilo lá também, a burocracia de cima para baixo. Na França, que é capitalista, também os caras burocratas. O impulso mas foi muito burocratizado. Também, por isso que o campeão se levantou contra. Porque quando você planeja, tem algo que você vive no vivido. Como é que você vai estar em todas as situações? Então tem que ter o conflito permanente de concebido e vivido. E o território é dinâmico, e vai mudando ao longo do tempo. Tá entendendo? O arquiteto tem a ilusão de ganhar tudo o navegador. Eu vi nessa escola do Rio Grande do Sul, falava tudo, um para cima. Mas na prática a realidade muda. Então esse lado aí independe da situação capitalista ou não, que eu tenho que ficar de olho também nos tais princípios socialistas, que é a indeterminação do futuro. E essa indeterminação pode ser a própria revolução, né? Que a gente pensa, tá longe, às vezes não tá, pulo, né? Dá um salto. Então a gente tem que começar também, como diz o meu querido amigo Valdir Rampinelli, enquanto tiver bambu vai flecha, né? E é isso que a gente faz aqui no IELA e tenta trazer essas informações. São informações, né, que é para movimentar mesmo o debate, não trazem respostas, né? Mas de alguma maneira a resposta que fica a população tem que se mobilizar, né? Então aí tem que encontrar esses caminhos da luta popular. Uma luta que não morre. Ela às vezes diminui, né? Mas ela avança, né? Uma hora dá o estalido, né? Então eu agradeço vocês, Ezra, Lino, obrigada. E a gente volta. Um grande abraço. Tchau.